Olá, pessoal! Dando continuidade agora ao nosso estudo sobre genética, agora nós vamos ver um pouquinho a determinação das características genéticas. Como que isso ocorre? Como que é determinado o código que nós temos, né, dentro das nossas células, dentro do nosso DNA, como ele é expressado, tá? Então, eu queria colocar aqui para vocês esse conceito, que as características de um ser vivo são determinadas por sua composição genética, ou seja, você tem essas características, né, físicas, porque você tem genes que têm códigos que determinaram isso. Mas também o ambiente, ele tem influência, sim, né? Então, por exemplo, eu tenho o olho castanho, tá? Quem determinou isso foi meu gene. Mas se o ambiente ele mudar, se for um dia mais claro, né, um dia mais ensolarado, o ambiente ele vai influenciar a cor do meu olho, né? Então o ambiente acaba influenciando também as características expressadas pelo gene. Não que o ambiente vai influenciar diretamente o gene nesse caso, mas condições ambientais influenciam sim. Por exemplo, como os átomos radioativos, eles podem interferir na sua carga genética, tá? Então, o ambiente pode interferir o gene também, tá? Então, para a gente entender como ocorre essa determinação das características genéticas, a gente precisa entender alguns conceitos, tá? O primeiro que eu quero trabalhar com vocês é o genótipo e o fenótipo. Genótipo nada mais é do que o conjunto de genes que você tem dentro das suas células, são os seus genes. Lembra que os genes, eles determinam uma característica, né? E essa característica nós chamamos de fenótipo, tá? Então, o fenótipo nada mais é do que a expressão dos seus genes. Voltando à cor do olho, como exemplo, eu tenho um gene que determina a cor do meu olho castanho, né? Castanho escuro. Castanho escuro é o meu fenótipo, né? É a expressão do meu gene, tá? Entender esses conceitos vai ser muito importante para a gente na hora de fazer exercícios e aplicar isso. Então, tem que estar bem estruturadinho o que é um genótipo, o que é um fenótipo, tá bom? Vocês lembram lá na última aula que a gente falou um pouquinho sobre cromossomos homólogos, né? Cromossomos homólogos são cromossomos em que eles são muito parecidos, né? E que um deles é originado do seu pai e um deles da sua mãe. E isso forma o seu cromossomo, né? O seu cariótipo, lembra que é um conjunto de cromossomos. Vale lembrar, quantos cromossomos nós temos mesmo no nosso corpo, né, dentro das nossas células? 46, não pode esquecer, tá? 23, então, veio do seu pai e 23 veio da sua mãe. Você lembra da nossa meia que a gente utilizou para entender um pouquinho mais? Então, aqui, ó, vamos relembrar um pouco. Então, esse aqui, né, são os cromossomos homólogos, tá? Um veio do pai e um veio da mãe. E vocês podem ver que cada faixa a gente vai simbolizar aqui, que é um gene, que é um trecho de DNA. Muito importante vocês entenderem, gente, que o cromossomo, ele é o DNA com proteína. Vocês não podem esquecer disso. Normalmente acha que o cromossomo é outra estrutura. Não, o cromossomo é o DNA com proteína, tá? Não pode esquecer. Isso aqui é carga genética, é meu código, tá? Então aqui no meu cromossomo homólogo, ele tem esses trechos de DNA. Nós chamamos isso de alelos, tá? Esses trechos de DNA. Porque alelo nada mais é do que diferentes formas de um gene que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos, tá? Então é o seguinte, nós temos aí dois tipos de alelo. Um alelo recessivo e o alelo dominante. Quando eu falo dominante, essa palavra vem trazer para nós uma coisa que domina, né? Sobrepõe o recessivo. E é mais ou menos assim que funciona aqui na genética. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Aqui eu tenho o cromossomo homólogo, né? Que um veio do pai e um veio da mãe. E aqui eu tenho um trecho de DNA, que é o meu alelo, tá? Os cromossomos homólogos, eles têm o mesmo tamanho,
o mesmo gene, mas o gene não necessariamente precisa ser igual, ele pode ter outra forma, né? Outra característica, né? Que não precisa ser igualzinho, mesmo ele sendo cromossomos homólogos. É isso que dá nossa diferenciação, essas diferentes cargas genéticas e características do nosso corpo. Então, assim, ó, vamos pensar o seguinte. Lembra que eu também comentei nas aulas passadas que quando a gente fala em gene na hora de estudar, a gente denomina o gene com letras, tá? Então pode ser gene A, gene B. Então vamos dizer aqui que o gene aqui é o gene A, tá? Então vamos lá. O gene A, quando ele é um alelo dominante, ele é expresso por uma letra grande, letra maiúscula. Então, A, a gente chama ele de Azão, tá? Um alelo recessivo, a gente chama de alelo Azinho, tá? Então, alelos dominantes, simbolizados por letra maiúscula, e alelo recessivo por letras minúsculas. Vamos dizer assim que o seu pai tem um alelo dominante. Então, a gente simbolizaria com a letra A, maiúscula, né? O Azão. E sua mãe tem um alelo recessivo, Azinho, tá? Então, isso aqui são genes que vão expressar a característica X, tá? Então, essa carga genética do pai e da mãe, ele vai expressar uma característica física no seu corpo, né? Então, entender isso vai ser importante para entender como é que é determinado a carga genética para determinadas características do nosso corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender mais claramente isso aí que eu estou falando. Ó. O exemplo aqui é o comprimento do pelo do gato, tá? Vamos dizer que existem duas características para o comprimento do pelo do gato. O comprimento de pelo curto e o comprimento de pelo longo. Aí eu te digo essa informação. Gatos com pelo curto, o gene que determina o pelo curto, ele é dominante. Então, ó, o nome do gene aqui a gente deu de L, gene L. Então, gatos que têm pelo curto tem um gene dominante, que a gente simboliza de Lzão. Gatos com pelo longo tem o gene recessivo, que a gente denomina de Lzinho, tá? Aí eu dei o seguinte exemplo. Então, os genes paternos, Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho, eles vão ter filhos. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a probabilidade desses pais terem filhos de pelo longo, por exemplo? Qual que seria a probabilidade de ter filhos de pelos longos? Antes da gente responder essa pergunta, analise comigo. Esse aqui é o genótipo, então é o meu gene, minha carga genética. Mas qual que é o fenótipo dele? Ah, vamos lá, ó. Lembra, tem Lzão aqui. Se tem Lzão aqui, ele sempre domina. Onde tem um gene dominante, ele sempre vai dominar sobre o recessivo. Então, aqui o pai, né, e a mãe também, eles têm o mesmo gene. Aconteceu nesse exemplo, mas não necessariamente precisa ter o mesmo gene, tá? Eles têm pelo curto, né? Porque eles já têm um Lzão aqui, ó, que vai determinar essa característica. Então, o fenótipo dele é pelo curto. Tá? E aí, vamos dar prosseguimento então, à nossa pergunta. Então, qual a probabilidade dos filhos nascerem de pelo longo? Tá? A gente usa uma ferramenta que se chama-se quadro de Punnett, que é bem facinho e eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Então, você vai traçar uma linha aqui, ó. E nessa linha horizontal, a gente vai colocar o gene de um dos pais, tá? Então, vamos dizer que esse é o gene da mãe. Então, a gente vai colocar Lzão, Lzinho, tá? Eu vou trocar aqui para a gente entender, para vocês conseguirem ver a diferença da cor. E o pai, Lzão, Lzinho, tá? Então, como que funciona? Você desce um gene,
e combina com o outro aqui embaixo. Vem aqui o Lzão, combina com o Lzinho. Vem o Lzão, combina com o Lzinho. E aqui vai dar Lzinho, Lzinho, tá? Aqui, cada uma desses genes, né, simboliza, significa um indivíduo. Então, o que acontece? Cada uma dessas partes equivale a um quarto, né? Porque, ó, nós dividimos o quadro em 4 grupos, então cada quadro vale um quarto. Ou a gente também fala que vale 25%. Antes da gente responder qual é a porcentagem, vamos ver quais são os fenótipos, né, que esses filhos vão ter, poderão ter, no caso. Então, ó, Lzão vai dar pelo curto. Lembra? Tem um L dominante, um alelo dominante, vai ser a característica predominante. Mesmo que tenha um Lzinho lá, sempre vai predominar o gene dominante. Então, ó, Lzão, Lzinho, vai ser o quê? Pelo curto também, porque tem o Lzão aqui, ó. Lzão, pelo curto também. E, ó, aqui tem um Lzinho. Aqui, sim, vai ser o fenótipo de pelo longo. Aí, vocês já conseguiram me responder qual que é a probabilidade, a porcentagem de nascer um filho com pelo longo? Vocês conseguiram? Ó, vamos lembrar, cada um vale 25%. Aqui eu tenho um pedaço aqui de chance de nascer com filho de pelo longo. Logo, a probabilidade vai ser de 25%. 25% de chance do filho nascer de pelo longo, tá? O quadro tipo NE é uma ferramenta muito boa para a gente desenvolver e conseguir fazer a porcentagem de diversos exercícios que a gente vai encontrar por aí, tanto que vocês vão fazer alguns também. Aí eu quero também colocar outro conceito para vocês de heterozigoto e homozigoto. Então, ó, a gente viu aqui que os alelos, eles vão estar sempre em dupla, né? Porque um significa do pai e o outro da mãe. Então, a gente pode encontrar duas formas. Azão, ó, vamos lá, meu gene é o gene A, que a gente voltou lá no exemplo. Azão, Azinho ou Azinho, né? São as 3 formas que a gente pode encontrar o gene, não existe mais outras além dessas. Então, vocês concordam comigo que esses aqui possuem genes iguais, né? Alelos que possuem genes iguais são chamados de homozigotos, tá? Homozigotos são alelos que possuem genes iguais. Professora, como eu vou diferenciar um do outro? Aqui é homozigoto dominante. Já vem o nome aí, ó, domina. Então, homozigoto quer dizer genes iguais, tá? Dominante. E aqui embaixo eu tenho homozigoto recessivo. Quer dizer o quê? Que eles são iguais, genes iguais, só que recessivos. Então, ó, homozigoto recessivo e homozigoto dominante, tá? E o heterozigoto aí ficou fácil, né? Hétero, diferente, eles têm alelos, conjuntos de genes diferentes. Então, um é dominante e o outro é recessivo. Entender isso, gente, é importante, porque na hora de fazer um exercício, o exercício vai falar assim, pais homozigotos recessivos. O que ele quis dizer? Que os pais são homozigotos recessivos, ou seja, que os pais são assim, né? Os dois. Ou falar o seguinte, que a mãe é heterozigoto e o pai é homozigoto dominante. Quer dizer o seguinte, a mãe é heterozigoto, ó, e o pai é homozigoto dominante. Então, é isso que o exercício quer dizer.
Por isso que eu falei, lembra no começo? Entender esses conceitos são importantes para a gente conseguir desenvolver os exercícios e entender a compreensão da determinação genética, tá? Então, para fechar aqui, eu queria que vocês compreendessem que a determinação das características genéticas, elas acontecem a partir da expressão dos genes, né, do genótipo, que expressa uma característica que a gente determina de fenótipo. Essa é a expressão, né, ela vem a partir dos alelos, né, do pai e da mãe. Nós temos aí alelos dominantes e recessivos e a combinação deles vai determinar a característica, tá? A gente termina essa aula por aqui e a gente se vê na próxima, tá bom? Até mais!